A testosterona dos medrosos. Parece uma contradição, não é? Nos ensinaram que a força, a agressividade, a testosterona é um sinal de poder. Vemos isso todos os dias na política, em púlpitos, nas ruas, homens que se dizem cristãos, mas cuja mensagem é de violência, agressividade, discursos de ódio e não de amor. Hoje vamos arrancar essa máscara. Mas e se eu te dissesse que essa demonstração de força é a maior prova de uma fraqueza mortal, moral e espiritual? E se essa testosterona for apenas a máscara que esconde o tipo de pessoa que agora encabeça a lista dos condenados? Lista dos condenados no livro de Apocalipse. Hoje vamos arrancar essa máscara. E vamos fazer isso com uma pergunta simples, mas devastadora. Uma pergunta que define a eternidade. Pense no seu amor por Jesus. Sinta-o. É real. É profundo. Agora, com essa mesma honestidade, eu pergunto: se Yahushua, o Messias judeu, entrasse nessa sala agora, ou na sua casa agora, ou na sua igreja, guardando o Shabat, celebrando as festas e festividades e festivais do Senhor, vivendo a Torá do seu pai, você o seguiria ou o acusaria de legalismo? A resposta desconfortável a essa pergunta define tudo, porque em quase todas as igrejas do mundo, se o Messias aparecesse em sua forma original, ele seria rejeitado. Precisamos entender por quê. E para entender por quê, nós vamos falar sobre medo, a anatomia definida da rejeição e inércia causadas por medo. Por que que vivemos essa contradição? Por medo. Vamos dar nome a ele. Medo de perder a graça. Fomos ensinados a temer a obediência, chamando-a de legalismo. Mas Yehoshua ensinou que a obediência é a linguagem do amor. Outro medo de perder as pessoas. Esse é o medo mais poderoso. O medo de ser expulso do nosso círculo, de ser visto como desviado, herege. Resumidamente, é o medo de ficar sozinho. O outro medo é o medo de perder Jesus. O medo de que, ao abraçar a Torá, o ídolo confortável que chamamos de Jesus irá desaparecer. E a verdade é, ele vai. Em seu lugar você encontrará o leão autêntico de Judá. Esses medos, citei apenas três exemplos, nos mantêm acorrentados a um sistema religioso que sabemos estar em desacordo com o Mestre. Vamos entender a voz inconfundível do Mestre. Vamos silenciar as vozes dos homens e ouvir apenas a voz do Mestre? E o que ele diz sobre aqueles que realmente pertencem a ele? Aspas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Fecha aspas. No livro de João você vai encontrar. Ouvir, ser conhecido e seguir. Não há discipulado verdadeiro, discipulado autêntico, sem essas três ações. Mas o que significa ouvir e seguir na prática? O próprio Mestre nos responde. A confrontação direta de Yehoshua. Aspas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Fecha aspas. Lucas 6,46. Reflita. Sinta a dor nessa pergunta.
É a voz de um rei traído. Nós o chamamos de mestre, mas nos recusamos a seguir suas ordens. Se ele é seu senhor, onde está a sua honra? A honra dele. Se ele é o seu senhor, onde está a sua obediência? De você para ele. A definição do que é amor dei ao Yahushua. E Yahushua diz, abre aspas, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 15 e 21. Nós temos a tendência de separar o amor da obediência, mas ele, Yehoshua, os uniu para sempre. O nosso amor não é medido por nossas emoções, mas por nossa obediência. A sua vida de obediência grita o seu amor por ele ou ela sussurra a sua indiferença? O testemunho da verdade implica numa escolha entre a mentira e a vida. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, seu coração se encha de medo. Eu preciso ser honesta com vocês. Quando eu descobri a verdade, quando eu finalmente vi o Yehoshua judeu por trás do Jesus grego avesso à Torá, eu não senti medo. O que eu senti foi como se uma bomba atômica explodisse na minha cabeça. Foi o choque de uma vida inteira de engano. E o sentimento predominante não foi medo por mim, mas uma dor avassaladora por aqueles que já se foram. Eu pensei nos meus parentes, nos meus amigos, em todos que morreram acreditando nessa mentira. Pensei em onde eles estão agora, sem a chance de voltar, sem poder nos avisar que o caminho que lhes foi ensinado não levava para onde eles imaginavam. Essa percepção não me paralisou. Pelo contrário, essa percepção me deu clareza de ação, motivação humanitária, despertou em mim uma compaixão humana profunda, criando um propósito inabalável, onde a inércia é inadmissível. Diante de uma verdade tão clara e de uma mentira com consequências tão eternas, o silêncio se tornou impossível. A inação se tornou cumplicidade. A jornada que comecei naquele dia não foi por coragem, mas por responsabilidade. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. Ela exige uma resposta. E agora, essa mesma verdade que explodiu na minha mente, eu entrego a você. A partir deste momento, você também sabe. A responsabilidade que me foi dada agora é sua também. A minha jornada não me torna especial. Ela apenas marca o início do relógio. E é por isso que, com toda a urgência do meu coração, eu pergunto: se eu, despertada por essa verdade, não pude mais viver na mentira, como podemos nós continuar? Por que ainda seguimos o Jesus grego avesso à Torá, que nos foi entregue por homens? Pense nisso da forma mais clara possível. Yehoshua é a Tanar em carne e osso. Ele é o texto original. O Jesus do cristianismo moderno é a Septuaginta, é uma tradução. Até hoje você tinha uma desculpa. Você até podia alegar ignorância, mas não mais. O tempo da ignorância acabou. E com ele o tempo da hipocrisia e da rejeição à verdade original hebraica também acabaram. Agora a escolha é clara. E o livro do Apocalipse nos adverte sobre o destino daqueles que fazem a escolha errada por medo, os medrosos. A lista daqueles que enfrentarão a segunda morte começa com a palavra terrível, que dá nome a este vídeo. Aspas, mas quanto aos medrosos, fecha aspas. Apocalipse 21, 8. E não sou eu quem está dizendo isso.
Abram suas Bíblias de estudo, mais respeitadas que existem, uma das mais respeitadas que existem, a Bíblia de referência de Thompson, na página 1134, ela confirma a palavra é medrosos, não tímidos, como em algumas traduções populares ou na linguagem de hoje, mas sim medrosos, covardes. A verdade sempre esteve na nossa frente. Os covardes, aqueles que conheciam a verdade, mas permitiram que o medo da rejeição, o medo da perda do conforto, o medo do isolamento social por causa disso, o medo de ficar sozinho, os impedisse de agir. E o que o próprio Mestre dirá a esses que o chamam de Senhor, mas se recusa a obedecer à vontade do seu Pai? A Torá, a sua Torá, a Torá do Pai de Yehoshua. Ele já nos deu a resposta também, mas para entender a força de suas palavras, precisamos entender uma palavra-chave que foi perdida na tradução. Essa palavra chama-se iniquidade. No grego, a palavra é anomia. A significa sem. Nomos significa lei. Anomia significa sem lei, ausência da Torá. Você vai me perguntar, de onde Yehoshua tirou essa ideia? Da própria Tanakh. O profeta Daniel, confessando os pecados de Israel, definiu perfeitamente o que é iniquidade. Dois pontos. Sim, abre aspas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, se desviou para não obedecer a tua voz. Pecamos, cometemos iniquidade. Fecha aspas. Daniel 9, de 11, versículo 5. Para Daniel, para os profetas e para Yehoshua, a definição é claríssima, cristalina. Iniquidade é viver como se a Torá não existisse. Agora, ouça com esse entendimento as palavras mais terríveis de toda a Escritura ditas por Yehoshua. Abre aspas. Então lhes direi claramente, dois pontos, nunca vos conheci, ponto. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a ausência da Torá, anomia em grego, fecha aspas. Mateus 7, 23. Pergunta final não é mais apenas minha. Agora é a pergunta que a sua própria consciência fará você o tempo todo. Toda noite ao se deitar e durante todo o seu dia comum, até o dia do juízo. Você vai dedicar o resto da sua vida ao original ou a uma tradução? Você vai seguir o Messias da Torá ou vai continuar no caminho daqueles aos quais ele dirá: Nunca vos conheci. A hora da decisão é agora. O silêncio já é uma resposta. Quem se cala consente com a mentira dominante. Lembre-se que uma mentira repetida por milhares de anos, ou por milhões, ou até bilhões de pessoas, ou ainda por uma infinidade de falsos profetas e falsos pastores, jamais se tornará verdade. Yehoshua é a única verdade para todos, o tempo todo e em todos os tempos, desde o século I até o final dos tempos. Até a próxima. Obrigada.